A lei de Deus. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos, exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas, e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as épocas. Estes preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e a norma no julgamento de Deus por meio da atuação do Espírito Santo. Eles apontam para o pecado e despertam um senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas o seu fruto é a obediência aos mandamentos. Esta obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É uma evidência do nosso amor ao Senhor e da nossa solicitude pelos nossos semelhantes. A obediência da fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Todos os olhares se fixaram na montanha, cujo cume se apresentava coberto por uma espessa nuvem, que continuando a escurecer ia descendo até toda a montanha. Ficaram envolta em mistério, faiscavam relâmpagos da escuridão, enquanto se ouvia o estrondo dos trovões que se repetia com o eco, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia. O sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Êxodo capítulo 19, versículos 8 e 19. Tão imponente era esta majestosa revelação da presença de Deus que todo o povo de Israel tremia. Subitamente os trovões e a buzina deixaram de se ouvir, ficando apenas um silêncio que inspirava temor. Então Deus falou do meio da escuridão que o encobria no cimo da montanha. Movido por um amor profundo ao seu povo, proclamou os 10 mandamentos. Moisés, disse o Senhor, veio do Sinai e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos, e estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Deuteronômio capítulo 33, versículo 2 e 3. Quando deu a lei no Sinai, Deus não se revelou apenas como a majestosa autoridade suprema do universo. Também se apresentou como o Redentor do seu povo. Êxodo capítulo 20, versículo 2. E por ser um Deus Salvador, não chamou apenas Israel, mas toda a humanidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. A obedecer aos 10 preceitos breves, amplos e categóricos que abrangem o dever dos seres humanos para com Deus e para com os semelhantes. Disse o Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estes são os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 17. A natureza da lei. Como um reflexo do caráter de Deus, a lei dos 10 mandamentos é moral, espiritual e ampla. A natureza da lei. Como reflexo do caráter de Deus, a lei dos 10 mandamentos é moral, espiritual e ampla, contendo princípios universais, um reflexo do caráter do legislador. As Escrituras assinalam a presença dos atributos de Deus na sua lei. Como ele, a lei de Deus é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. Salmos 19, versículo 7 e 8. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, versículo 12. Todos os teus mandamentos são a verdade acerca dos teus testemunhos sobre desde a antiguidade que tu os fundastes para sempre. Salmos 119, versículo 151 e 152. Na verdade, todos os teus mandamentos são justiça. Salmos 119, versículo 172. Uma lei moral. Os 10 mandamentos traduzem a norma de Deus para a conduta da humanidade, definem a nossa relação com o nosso Criador e Redentor e o nosso dever para com os nossos semelhantes. As Escrituras chamam a transgressão da lei de Deus pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Uma lei espiritual. A lei é espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 14. Portanto, somente os que são espirituais e têm o fruto do Espírito podem obedecer. João capítulo 15, versículo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É o Espírito de Deus que nos dá a possibilidade de fazer a sua vontade. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Salmos capítulo 51, versículo 10 ao 12. Permanecendo em Cristo, recebemos a força de que carecemos para conduzir o fruto para a sua glória. João capítulo 15, versículo 5. As leis humanas contemplam apenas atos declarados, mas cada um dos 10 mandamentos é amplicíssimo. Salmos 119, versículo 96. Atingindo os nossos mais secretos pensamentos, desejos e emoções, como ciúme, inveja, luxúria e ambição. No Sermão da Montanha, Jesus salientou esta dimensão espiritual da lei, revelando que a sua transgressão começa no coração. Mateus, capítulo 5, versículo 21, 22 e 27 e 28. Marcos, capítulo 2, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Uma lei positiva. O decálogo é mais do que apenas uma série resumida de proibições. Contém princípios de grande alcance. Não abrange só as coisas que não devemos fazer, mas também aquelas que devemos fazer. Não devemos simplesmente abster-nos de atos e pensamentos maus. Devemos aprender a usar os talentos que Deus nos deu para bem. Assim, cada injunção negativa tem uma dimensão positiva. Por exemplo, o sexto mandamento, não matarás, tem como faceta positiva contribuirás para a vida. É vontade de Deus que os seus seguidores procurem promover o bem-estar e a felicidade de todos aqueles que entram na sua esfera de influência. Num sentido profundo, a comissão evangélica, a boa nova da salvação e vida eterna em Jesus, apoia-se no princípio positivo contido no sexto mandamento. A lei dos 10 mandamentos não deve ser vista tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. As suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência recebida em Cristo. Ela opera em nós a purificação do caráter que nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Para os obedientes é ela um muro de proteção
contemplamos nela a bondade de Deus, que revelando aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura resguardá-los dos males que resultam da transgressão. Uma lei simples. Os 10 mandamentos são profundos na simplicidade do seu conteúdo. São tão breves que até uma criança os pode aprender de cor. No entanto, têm um alcance tão vasto que abrangem qualquer pecado possível. Não existe mistério na lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil pode aprender essas regras, e o mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Uma lei de princípios. Os 10 mandamentos são sumário de todos os princípios retos. Aplicam-se a toda a humanidade e em todas as épocas. A Escritura diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclésias, capítulo 12, versículo 13. O decálogo, as 10 palavras ou 10 mandamentos, consiste em duas partes, indicadas por duas tábuas de pedra, sobre as quais Deus o escreveu. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13. Os primeiros 4 mandamentos regulam o nosso dever para com o nosso Criador e Redentor, e os últimos 6 regulam o nosso dever para com as pessoas humanas. Esta divisão, em duas partes, deriva de 2 grandes princípios fundamentais do amor, pelo quais se rege o reino de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Os que viverem segundo estes princípios estarão em harmonia com os 10 mandamentos, pois os mandamentos exprimem estes mesmos princípios, mais em pormenor. O primeiro mandamento dirige a adoração exclusivamente para o único Deus verdadeiro. O segundo proíbe a idolatria. O terceiro proíbe a irreverência e o perjúrio, que envolva a invocação do nome divino. O quarto ordena a observância do sábado e identifica o Deus verdadeiro com o Criador dos céus e da terra. O quinto mandamento exige que os filhos se submetam aos pais como agentes designados por Deus para a transmissão da sua vontade, revelada às sucessivas gerações. Pode ver em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 ao 9 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 7. O sexto protege a vida como sagrada. O sétimo ordena a pureza e salvaguarda a relação matrimonial. O oitavo protege a propriedade. O nono defende a verdade e proíbe o perjúrio. E o décimo atinge a raiz de todas as relações humanas, proibindo a cobiça de tudo que pertença aos outros. Uma lei singular. Os 10 mandamentos têm a singularidade de ser as únicas palavras preferidas audivelmente por Deus e toda uma nação. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Não confiando esta lei à memória infalível dos seres humanos, Deus gravou então os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, sobre 2 tábuas de pedra, que foram preservadas dentro da arca do tabernáculo. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 2. Para ajudar Israel a aplicar os 10 mandamentos, Deus deu-lhes leis adicionais, pormenorizando as relações que deveriam manter com a sua pessoa e uns com os outros. Algumas destas leis adicionais incidiam sobre os assuntos civis de Israel, leis civis. Outras regulavam as cerimónias dos serviços do santuário, leis cerimoniais. Deus comunicou estas leis adicionais ao seu povo, por intermédio de Moisés, que as escreveu no livro da lei, e as colocou ao lado da arca de concerto.
Deuteronômio, capítulo 31, versículo 25 e 26. Não na arca, como tinha feito com a revelação suprema de Deus, o Decálogo. Estas leis adicionais eram conhecidas como o livro da lei de Moisés. Josué, capítulo 8, versículo 31 e Neemias, capítulo 8, versículo 1, 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 4, ou simplesmente a lei de Moisés. 2 de Reis, capítulo 23, versículo 25. 2 de Crónicas, capítulo 23, versículo 18. Uma lei deleitosa. A lei de Deus é uma inspiração para a alma, disse o salmista. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Mesmo quando aperto a angústia se apoderem de mim, disse ele, os teus mandamentos são o meu prazer. Salmos, capítulo 119, versículo 97 e o Salmo 119, versículo 127 e o 143. Para aqueles que amam Deus, os seus mandamentos não são pesados. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Só são os transgressores que consideram a lei um fardo pesado, pois a sua mente pecaminosa não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos, capítulo 8, versículo 7. A finalidade da lei. Deus deu a sua lei para conceder ao seu povo bênçãos abundantes e levá-los a estabelecer consigo uma relação que a conduzisse à salvação. Notemos os seguintes objetivos específicos da lei. Revela a vontade de Deus para a humanidade. Sendo a exposição do caráter e do amor de Deus, os 10 mandamentos revelam a sua vontade e desígnios para a humanidade. Eles querem uma obediência perfeita, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, versículo 10. A obediência à lei, como regra de vida, é vital para a nossa salvação. O próprio Cristo disse, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus, capítulo 19, versículo 17. Esta obediência só é possível pelo poder que nos dá o Espírito Santo, habitando em nós. É a base do concerto divino. Moisés escreveu os 10 mandamentos juntamente com outras leis e explanatórias num livro chamado o Livro do Concerto. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a Êxodo capítulo 24, versículo 8. Mais tarde chamou aos 10 mandamentos as tábuas do concerto, indicando a sua importância como base do concerto eterno. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 e Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Para mais pormenores acerca dos concertos, funciona como norma do juízo. Do mesmo modo que Deus é justo, também os seus mandamentos são justiça. Salmos 119, versículo 172. A lei, portanto, estabelece a norma da justiça. Cada um de nós será julgado por estes princípios, justos, não pela sua consciência. Tema Deus e guarda os seus mandamentos, diz a Escritura, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. A consciência humana varia, algumas consciências são fracas, enquanto outras estão contaminadas, são más ou foram cauterizadas. 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 7 e 12, e Tito, capítulo 1, versículo 15, e Hebreus, capítulo 12, versículo 22. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Como um relógio, por melhor que trabalhem, devem ser acertados por uma norma exata para terem valor. As nossas consciências dizem-nos que devemos proceder bem, mas não nos dizem o que é reto. Só as consciências afinadas pela grande norma, a lei de Deus, podem evitar que nos voltemos para o pecado. Aponta o pecado sem os 10 mandamentos.
As pessoas não podem ver claramente a santidade de Deus sem a sua própria culpa, nem a necessidade do arrependimento. Não sabendo que estão a violar a lei de Deus, não sabem o seu estado de perdição, nem a sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. Para ajudar as pessoas a ver a sua verdadeira condição, a lei funciona como um espelho. Pode ver Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Os que olham para ela veem os próprios defeitos de caráter, em contraste com o caráter justo de Deus. Deste modo, a lei moral demonstra que toda a gente é culpada diante de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 19. Tornando todos responsáveis perante Ele. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 de João, capítulo 4, versículo 4. Verdadeiramente disse Paulo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Convencendo os pecadores do seu pecado, ela ajuda-os a compreender que estão condenados ao juízo da ira de Deus e que têm de enfrentar o castigo da morte eterna. Fala-os ter consciência da sua completa incapacidade para remediar a situação em que se encontram. É um agente de conversão. A lei de Deus é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para nos levar à conversão. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmos 19, capítulo 19, versículo 7. Converte a alma, quando depois de vermos o nosso caráter, compreendemos que somos pecadores, que estamos na fila dos condenados e sem esperança. Sentimos necessidade de um Salvador. E então que a boa nova do Evangelho ganha verdadeiro sentido. Assim a lei dirige-nos para Cristo, o único que nos pode ajudar a fugir à nossa situação desesperada. Foi a esta luz que Paulo se referiu tanto à lei moral como à lei cerimonial, como tendo servido de aio preceptor para nos conduzir a Cristo, para que pela lei fôssemos justificados. Apesar de ele revelar o nosso pecado, nunca poderá salvar-nos. Tal como a água é o único meio de lavar um rosto sujo, também no nosso caso, depois de havermos descoberto o nosso estado no espelho da lei moral de Deus, dirigimos-nos à fonte que está aberta contra o pecado e contra a impureza. Zacarias, capítulo 13, versículo 1. E somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Devemos olhar para Cristo na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados de todo o mundo. O Espírito Santo nos mostra a atitude de Deus para com todos os que se arrependem das suas transgressões. Então a esperança enche-nos a alma e pela fé cheguemos-nos ao Salvador, que nos oferece o dom da vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Concede a verdadeira liberdade. Cristo disse que aquele que comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Quando transgredimos a lei de Deus, não temos liberdade, mas a obediência aos 10 mandamentos assegura-nos a verdadeira liberdade. Viver dentro dos limites da lei de Deus significa libertação do pecado, significa libertação de tudo o que acompanha o pecado. A contínua preocupação, o peso da consciência, a culpa e o remorso que se acumulam e consomem as forças vitais da nossa existência, disse o salmista. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmos 119, versículo 45. Tiago referiu-se ao decálogo como a lei real, a lei perfeita da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 8 e Tiago, capítulo 1, versículo 25. Para que possamos receber esta liberdade, Jesus convida-nos a ir a Ele com os nossos fardos de pecado. Ele oferece-nos em troca o seu jugo, que é suave. Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. O jugo é um instrumento de serviço. Dividindo a carga, o jugo torna mais fácil realizar uma tarefa. Cristo oferece-se para ser
jungido conosco. O jugo, neste caso, é a lei. A grande lei do amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai e no novo concerto escrita no coração, é a que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Quando somos cingidos com Cristo, Ele carrega o fardo pesado e torna a obediência um prazer. Permite-nos conseguir o que antes era impossível, de modo que a lei escrita no nosso coração torna-se um deleite e um prazer. Somos livres porque queremos fazer como Ele ordena. Se a lei for apresentada sem o poder salvador de Cristo, não há libertação do pecado. Mas a graça salvadora de Deus, que não anula a lei, traz-nos o prazer que nos liberta do pecado. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Restringe o mal e traz-nos bênçãos. O aumento do crime, da violência, da imoralidade e da impiedade que inunda este mundo é o resultado do desrespeito pelo decálogo. Onde esta lei é respeitada, restringe o pecado, promove atos de retidão e torna-se um meio de estabelecer a justiça. As nações que incluíram os princípios da lei de Deus nas suas próprias leis têm experimentado as grandes bênçãos. Por outro lado, o abandono destes princípios acarreta um declínio constante. Nos tempos antigos, Deus abençoou muitas vezes nações e indivíduos na proporção da obediência deles à sua lei. A justiça exalta as nações, diz a Escritura, e com injustiça se estabelece o trono. Provérbios capítulo 14, versículo 34 e Provérbios capítulo 16, versículo 20. 16, versículo 12. Os que recusaram obedecer aos mandamentos de Deus defrontaram calamidades. Salmos capítulo 89, versículo 31 e 32. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Provérbios capítulo 3, versículo 33 e Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28. O mesmo princípio geral é verdadeiro hoje. A perpetuidade da lei. Uma vez que a lei moral dos 10 mandamentos é um reflexo do caráter de Deus, os seus princípios não são temporais ou situacionais, mas absolutos, imutáveis e de validade permanente para a humanidade. Os cristãos, através dos séculos, têm suscitado firmemente a perpetualidade da lei de Deus, persistindo em afirmar com determinação a sua contínua validade. A lei do Sinai. A lei de Deus, a lei existia muito antes de Deus ter dado o decálogo a Israel. Se assim não fosse, não poderia ter havido pecado antes do Sinai, porque pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. O facto de Lúcifer e os seus anjos terem pecado é uma prova da existência da lei, mesmo antes da criação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem, implantou-lhes na mente os princípios morais da lei, tornando-lhes natural fazer a vontade divina. A transgressão destes introduziu o pecado no seio da família humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mais tarde Deus disse de Abraão: obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis capítulo 26, versículo 4 e 5. E Moisés ensinou os estatutos de Deus às suas leis em frente do Sinai. Êxodo capítulo 16 e Êxodo capítulo 18, versículo 16. O estudo do livro de Gênesis mostra que os 10 mandamentos eram conhecidos muito antes do Sinai. Este livro torna claro que o povo reconhecia, antes de Deus ter dado o decálogo, que os atos nele proibidos eram errados. Este reconhecimento geral da lei moral mostra que Deus deve ter dado à humanidade o conhecimento dos 10 mandamentos.
A lei no Sinai. Durante o longo período da escravidão no Egito, uma nação que reconhecia o verdadeiro Deus, Êxodo capítulo 5, versículo 2, os israelitas viveram no meio de idolatria e corrupção. Como consequência, perderam muito do conhecimento da santidade, da pureza e dos princípios morais de Deus. A sua condição de escravos tornava-se-lhes difícil prestar-lhes adoração. Respondendo ao seu desesperado apelo por socorro, Deus lembrou-se do seu concerto com Abraão e resolveu libertar o seu povo daquele forno de ferro. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, levando-os para uma terra onde guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmos 105, versículo 43 e 45. Após a libertação, guiou-os ao Monte Sinai para lhes dar a lei moral, que é a norma do seu governo, e as leis cerimoniais que deviam ensiná-los que o caminho da salvação passa pelo sacrifício expiatório de Salvador. No Sinai, Deus deu-lhes então a lei diretamente, em termos claros e simples, por causa das transgressões. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. A fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Com a lei moral de Deus em plena evidência, podiam os israelitas tornar-se conscientes das suas transgressões, descobrir o seu verdadeiro estado e sentir a necessidade da salvação. A lei antes da segunda vinda de Cristo. A Bíblia revela que a lei de Deus é objeto do ataque de Satanás e que a sua guerra contra ela atingirá o auge nas vésperas do segundo advento. A profecia indica que Satanás levará a vasta maioria das pessoas a desobedecer a Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Atuando por intermédio do poder descrito como a besta, ele dirigirá a atenção do mundo para esse poder, desviando-a de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Para mais pormenores acerca destas profecias, a lei atacada. O capítulo 7 de Daniel descreve este mesmo poder como uma ponta pequena. Este capítulo fala de 4 grandes animais, que desde o tempo de Jesus, os comentadores da Bíblia têm sempre identificado como sendo as potências mundiais da Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma. As 10 pontas do quarto animal representam as divisões do Império Romano na altura da sua queda, no ano 476 d.C. A visão de Daniel centra-se na ponta pequena, um poder terrível e blasfemo que se ergueu de entre as 10 pontas, representando a ascensão de um poder pavoroso após a desintegração do Império Romano. Esse poder tentaria mudar a lei de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 25, e continua a existir até a volta de Cristo. Este ataque é em si mesmo uma evidência da continuidade da importância da lei e no plano da salvação. A visão termina dando ao povo de Deus a garantia de que o dito poder não conseguirá eliminar a lei, porque o juízo destruirá a ponta pequena. Daniel capítulo 7, versículo 11 e Daniel capítulo 7, versículo 26 ao 28. Os santos defendem a lei. A obediência que caracteriza os santos que esperam a segunda vinda de Jesus. No conflito final, congregam-se para exaltar a lei de Deus. A Escritura descreve-os nestes termos: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E aguardam pacientemente a volta do Salvador. Preparando-se para o segundo advento, este povo proclama o Evangelho, convidando aos outros a adorar o Senhor como Criador. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Os que adoram Deus em amor hão de obedecer como João disse, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5, versículo 3.
os juízos de Deus e a lei. O juízo divino das 7 últimas pragas que caem sobre os desobedientes parte do templo do tabernáculo do testemunho no céu. Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Israel estava bem familiarizado com a frase tabernáculo do testemunho, que designava a tenda que Moisés construiu. Números capítulo 1, versículo 50 e 53, e Números capítulo 17, versículo 8, e Números capítulo 18, versículo 2. Era assim chamado porque abrigava a arca do testemunho. Êxodo capítulo 26, versículo 34, a qual continha as 2 tábuas do testemunho. Portanto, os 10 mandamentos são testemunho da vontade divina perante a humanidade. Mas Apocalipse capítulo 15, versículo 5, refere-se ao templo do tabernáculo do testemunho no céu. O tabernáculo de Moisés era simplesmente uma cópia do templo do céu. O grande original da lei dos 10 mandamentos é ali conservado. O facto de os juízos finais se relacionarem intimamente com a transgressão da lei de Deus vem reforçar mais evidência da perpetuidade dos 10 mandamentos. O livro de Apocalipse também descreve a abertura do templo celeste, que deixa ver a arca do concerto. A expressão arca do concerto designava a arca do santuário terrestre, que continha os tábuas com as palavras do concerto, os 10 mandamentos. A arca do concerto no santuário celeste é a arca original, contendo as palavras do concerto eterno, o decálogo original. Assim torna-se claro que o tempo dos juízos finais de Deus sobre este mundo, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, se relaciona com a abertura desse templo celeste, com a chamada de atenção para a arca contendo os 10 mandamentos. Efetivamente um quarto apropriado da exaltação da lei de Deus como norma do juízo. A lei e o Evangelho. A salvação é um dom que vem pela graça, através da lei, não pelas obras da lei. Nenhuma obra da lei, nenhum esforço ainda que louvável e nenhuma boas ações, sejam elas muitas ou poucas, sacrificais ou não, podem de modo algum justificar o pecador. Em toda a Escritura existe uma perfeita harmonia entre a lei e o Evangelho, que se confirmam mutuamente. A lei e o Evangelho antes do Sinai. Quando Adão e Eva pecaram, aprenderam o que era a culpa, e o medo e a necessidade. Deus respondeu à necessidade deles, sem anular a lei que os condenava, oferecer-lhes antes o Evangelho, que os reconduziria à comunhão e à obediência à sua vontade. Este Evangelho consistiu na promessa da redenção por meio de um Salvador, a semente da mulher que haveria de vir um dia a triunfar sobre o pecado. O sistema de sacrifício que Deus lhes impôs ensinou-lhes uma importante verdade acerca da expiação, que o perdão só seria possível através do derramamento de sangue, com a morte de um Salvador, acreditando que o sacrifício do animal simbolizava a morte expiatória do Salvador. Por sua causa obtiveram perdão do pecado, foram salvos pela graça. Esta promessa evangélica foi o centro do divino concerto eterno de graça oferecido à humanidade. Relacionava-se intimamente com a obediência à lei de Deus. O penhor do concerto divino foi o próprio Filho de Deus, que como ponto central do Evangelho era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A graça de Deus começou então a atuar logo que Adão e Eva pecaram. David disse: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Salmos, capítulo 103, versículos 17 e 18. A lei e o Evangelho no Sinai. Há uma relação estreita entre o decálogo e o Evangelho. O preâmbulo da lei, por exemplo, refere-se a Deus como Redentor. Êxodo capítulo 20, versículo 1.
A seguir à proclamação dos 10 mandamentos, Deus instruiu os israelitas a erguer um altar e começar a oferecer os sacrifícios que deveriam revelar a sua graça salvadora. Foi somente sobre o Monte Sinai que Deus deu a Moisés uma grande porção das leis cerimoniais relacionadas com a construção do santuário, onde Deus habitaria com seu povo e se encontraria com ele para lhe conceder as suas bênçãos e lhe perdoar os pecados. Este desenvolvimento do sistema simples dos sacrifícios, que já existia antes do Sinai, prefigurava a obra mediatória de Cristo para a redenção dos pecadores e a vindicação da autoridade e santidade da lei de Deus. O sítio da habitação de Deus era no lugar santíssimo do santuário terrestre, sob o propiciatário da arca, onde se encontravam os 10 mandamentos. Cada aspecto dos serviços do santuário simbolizava o Salvador. Os sacrifícios sangrentos apontavam para a sua morte expiatória, que haveria de redimir a raça humana da condenação da lei. Enquanto o decálogo foi colocado dentro da arca, as leis cerimoniais, juntamente com os regulamentos civis dados por Deus, foram escritos no livro da lei e colocadas ao lado da arca do concerto, como testemunha contra o povo. Sempre que pecavam, esta testemunha condenava-lhes as ações e previa elaborados requisitos para a reconciliação com Deus, do Sinai até à morte de Cristo. Os transgressores do decálogo obtinham esperança, perdão e purificação pela fé no Evangelho, representado pelos serviços do santuário, prescritos na lei cerimonial. A lei e o Evangelho depois da cruz. Como muitos cristãos têm observado, a lei indica que ao mesmo tempo que aboliu a lei cerimonial, a morte de Cristo confirmou e continua válida da lei moral. Vejamos as provas. A lei cerimonial. Quando Cristo morreu, cumpriu o simbolismo profético do sistema sacrificial. O tipo encontrou-se com o antitipo e a lei cerimonial acabou, séculos antes. Daniel tinha predito que a morte do Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi de um modo sobrenatural rasgado em dois, de alto a baixo, indicando o fim do significado espiritual dos serviços do templo. Apesar de a lei cerimonial ter desempenhado um papel vital antes da morte de Cristo, ela era deficiente em muitos aspectos, sendo apenas uma sombra dos bens futuros. Hebreus capítulo 10, versículo 1, servia com um desígnio temporário e foi imposta ao povo de Deus até à vinda do tempo da correção. Hebreus capítulo 9, versículo 10 e Gálatas capítulo 3, versículo 19. Até o momento em que Cristo morreu como verdadeiro Cordeiro de Deus. Com a morte de Cristo, a vigência da lei cerimonial chegou ao fim. O seu sacrifício de expiação proveu o perdão para todos os pecados. Este ato riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, se alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Deixou então de ser necessário realizar as complicadas cerimónias, que não eram de modo algum capazes de tirar os pecados ou purificar as consciências. Hebreus capítulo 10, versículo 4 e Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 14. Acabaram-se as preocupações com as leis cerimoniais, com as suas complexas exigências acerca das ofertas de comida e bebida, celebrações de várias festas, Páscoas, Pentecostes, etc., luas novas ou sábados cerimoniais, pelo que eram apenas sombras das coisas futuras. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e Hebreus capítulo 9, versículo 10.
Com a morte de Jesus, os crentes deixaram de ter necessidade de tratar com sombras, reflexos da realidade em Cristo. Agora podem aproximar-se do próprio Salvador diretamente, pois o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Como era interpretado pelos judeus, a lei cerimonial tornara-se uma barreira entre eles e as outras nações, transformara-se num obstáculo à sua missão de iluminar o mundo com a glória de Deus. A morte de Cristo aboliu esta lei dos 10 mandamentos, que consistia em ordenanças, derrubando a parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios, de maneira a criar uma nova família de crentes, reconciliados pela cruz, em um corpo. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. O decálogo e a cruz. Enquanto a morte de Cristo acabou com a autoridade da lei cerimonial, confirmou a autoridade dos 10 mandamentos. Cristo removeu a maldição da lei, libertando assim os crentes da sua condenação. O facto de ter predito deste modo não significa, porém, que tenha abolido a lei para nos dar a liberdade de violar os seus princípios. O abundante testemunho da Escritura acerca da perpetuidade da lei refuta tal ponto de vista. Calvino disse com todo o propósito que não devemos imaginar que a vinda de Cristo nos tenha libertado da autoridade da lei, pois ela é uma eterna norma de uma vida devota e santa, e deve, portanto, ser tão imutável como é a justiça de Deus. Paulo descreveu a relação entre a obediência e o Evangelho da graça redentora, exortando os crentes a viver uma vida santa, desafiando-os a apresentarem-se a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não te dá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, os crentes não guardam a lei para obter a salvação. Quem procura fazê-lo encontrará apenas uma maior escravidão do pecado. Enquanto alguém se encontrar debaixo da lei, continua também debaixo do domínio do pecado, pois a lei não pode salvar ninguém da condenação, nem do poder do pecado. Mas aqueles que se encontram debaixo da graça recebem não apenas a dispensa da condenação, mas também do poder de vencer. Assim o pecado não terá mais domínio sobre eles. Cristo disse: Paulo, é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então todos os que creem em Cristo compreendem que Ele é o fim da lei, como um meio de obter a justiça por nós mesmos. Somos pecadores, mas em Cristo Jesus somos justos através da sua justiça imputada. No entanto, estar sob a graça não autoriza os crentes a permanecer no pecado, para que a graça abunde. Romanos capítulo 6, versículo 1. Pelo contrário, a graça fornece a força que torna possível a obediência e a vitória sobre o pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte de Cristo engrandeceu a lei, reafirmando a sua autoridade universal. Se o decálogo pudesse ter sido mudado, ele não teria tido de morrer, mas porque esta lei é absoluta e imutável, exigia-se uma morte para cumprir a pena que ela impunha. Jesus satisfez completamente esta obrigação pela sua morte na cruz, pondo a vida eterna à disposição de todos aqueles que aceitam o seu magnífico sacrifício. A obediência à lei. As pessoas não podem ganhar a salvação pelas suas boas obras. A obediência é um fruto da salvação em Cristo, através da sua surpreendente graça, particularmente manifesto na cruz. Deus libertou o seu povo da pena e da maldição do pecado. Embora fossem pecadores, Cristo deu a sua vida para lhes proporcionar o dom da vida eterna. O abundante amor de Deus faz despertar no crente uma reação que se manifesta em amorosa obediência, pelo poder da graça tão abundantemente concedida. Os crentes que compreendem que Cristo valoriza a lei e compreendem a bênção da obediência serão fortemente motivados a viver uma vida
semelhante à de Jesus. Cristo e a lei. Cristo tinha na maior consideração a lei dos 10 mandamentos. Como o grande eu sou, ele próprio proclamou a lei moral do Pai no Sinai. João capítulo 8, versículo 58, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Uma parte da sua missão na terra foi engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías capítulo 42, versículo 21. Uma passagem dos Salmos que o Novo Testamento aplica a Cristo esclarece a sua atitude para com a lei. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos capítulo 40, versículo 8 e Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 7. O seu Evangelho produziu uma vida que sustentou firmemente a validade do decálogo. Disse Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 10, versículo 31. Portanto, Cristo não veio apenas remir o homem, mas também vindicar a autoridade e a santidade da lei de Deus, apresentando a sua magnificância e glória diante do povo e dando o exemplo da relação que devemos ter com ela. Como seus seguidores, os cristãos são chamados a engrandecer a lei de Deus na sua vida particular, tendo ele próprio vivido uma vida de amorosa obediência. Cristo insistiu em que os seus seguidores deveriam ser guardadores dos mandamentos. Quando inquirido sobre os requisitos para ter a vida eterna, respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Também advertiu contra a violação deste princípio. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aos transgressores da lei será negada a entrada. O próprio Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. O próprio Cristo cumpriu a lei, não destruindo-a, mas através de uma vida de obediência. Disse ele: sabiam que enquanto o céu e a terra existem, nenhuma letra, nem sequer um acento se hão de tirar da lei. Cristo afirmou enfaticamente que o grande objetivo da lei de Deus deve ser sempre conservado no nosso espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Contudo, ele não queria que os seus seguidores se amassem uns outros como um interpreta o amor, egoísta ou sentimentalista. Para explicar o amor a que se refere, Cristo deu um novo mandamento, mas fornecer ao crente um exemplo do que realmente é o verdadeiro amor, sem egoísmo, um amor como nunca antes se tinha visto na terra. Neste decálogo, o mandamento podia ser considerado novo. A ordem não era simplesmente que vos ameis uns aos outros, mas que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em rigor, estamos simplesmente perante mais uma evidência da maneira como Cristo engrandeceu as leis do seu Pai. A obediência revela um amor, assim Jesus disse: se me amares, guardarei os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. João, capítulo 15, versículo 10. Semelhantemente, se amarmos os filhos de Deus, a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Só através da presença de Cristo em nós é possível prestarmos uma obediência do fundo do coração. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, disse ele. Assim também vós, se não estiveres em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Para estarmos em Cristo, temos de ter crucificado com ele a experimentar aquilo de que Paulo escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqueles que estão nestas condições, Cristo pode cumprir a promessa do seu novo concerto. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. As bênçãos da obediência. A obediência desenvolve um caráter cristão e produz um sentimento de bem-estar.
fazendo os crentes crescer como meninos novamente nascidos e transformando-os à imagem de Cristo. Esta transformação do pecador em filhos de Deus testifica eficazmente do poder de Cristo. A Escritura declara: bem-aventurados todos aqueles que andam na lei do Senhor, que têm prazer na lei do Senhor e que meditam nela de dia e de noite. As bênçãos da obediência são muitas: entendimento e sabedoria, paz, justiça, uma vida pura e moral, conhecimento da verdade, proteção contra a doença, longevidade, a certeza de que a nossa oração serão atendidas. Consideramos a obediência a Deus, promete bênçãos abundantes. Se respondermos positivamente, tornamos suas propriedades peculiar, um reino sacerdotal e o povo santo, exaltando sobre todas as nações da terra, posto por cabeça e não por cauda. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 13. E Salmos 119, versículo 98 e Salmos 119, versículo 165 e Isaías capítulo 48, versículo 18. Justiça está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. Isaías capítulo 48, versículo 18.